Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, teológicos, querendo ajudar o nosso professor e a nossa professora com subsídios para agregar no seu plano de aula, para que você tenha uma aula rica, uma aula maravilhosa, uma aula que venha realmente chamar a atenção e trazer resultados satisfatórios para o ensino e a aprendizagem dos seus alunos. Hoje, na lição de número 7, datada de 12 de agosto, nós temos um tema muito especial, chamado Milagre de Andar por sobre o Mar. O milagre de andar por sobre o mar. Logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus compeliu os discípulos para que pudessem entrar no barco e atravessar o outro lado do mar, enquanto ele ficasse só. Ele precisava de um momento a sós. O nosso texto áureo diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A nossa síntese: o fato de Jesus andar sobre o mar consolidou seu senhorio sobre a natureza, evidenciando sua divindade. Então nós observamos que Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e atravessar o outro lado, enquanto ele subiu ao monte, precisava de um momento a sós. Isso significa que nós também precisamos ter o nosso particular. Precisamos ter os nossos momentos a sós com Deus, seja no nosso quarto, seja num momento propício apenas nosso, para que possamos ouvir de Deus, falar com Deus, ter nosso diálogo, a nossa comunhão. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus disse: quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore com teu pai. Que teu pai, que está em oculto vai conversar com você. Vão se entender os dois em oculto. Isso significa de momentos particulares. Os momentos a sós com Deus, eles são extraordinários para a nossa experiência com Deus, para ouvirmos de Deus, para aprendermos de Deus, para poder transmitir para as pessoas. E em seguida, o texto diz assim que o vento assoprava sobre Jesus porque o vento era contrário. Estava contrariando uma missão que ele estava, que era de atravessar para o outro lado do mar. Nós já falamos que aqueles homens eram homens pescadores experientes, acostumados com as águas, acostumados com o barco, acostumados com o remo. Então eles por si só começaram se esforçando por remar, por controlar o barco, querendo se desvencilhar daquela tempestade que era contrária. E se estivesse entrando água no barco, com certeza estariam tirando a água do barco e continuando a remar sem nunca parar, porque eles tinham experiência e sabiam como lidar com uma situação ao contrária. E na nossa vida, se nós não temos experiência, precisamos adquirir as experiências, porque muitas vezes as situações adversas, ela vem exatamente para isso, para nos proporcionar experiência com Deus. Você se lembra do que disse o apóstolo Paulo quando ele disse assim, que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Então, às vezes, quando as adversidades vêm, às vezes não, sempre que as adversidades vêm, ela nos proporciona experiência com Deus. A nossa fé é acrescida, a nossa fé é consolidada, a nossa esperança em Deus é concretizada, o nosso amor à palavra, amor a Deus, ele é firme por causa de todas as experiências adversas que vencemos com Cristo. Na vida nossa, né, o mundo, ele é as águas, a nossa vida é o barco. E Cristo no nosso barco, entrando, chamando a Cristo no nosso barco, quando as coisas são ao contrário, seja ao contrário aonde, meu jovem? Na faculdade você vai encontrar muita dificuldade, muitas filosofias contrárias à nossa fé cristã, muito do marxismo cultural contrário aos ensinos bíblicos da palavra, muitas ideologias fora do contexto bíblico. Então são coisas adversas, pessoas que vão caçoar da nossa fé, pessoas que vão caçoar da nossa postura diante de Deus e uma série de outras coisas. Então são adversidades no trabalho, no namoro, uma série de fatores que são adversidades que nós precisamos saber como vencer, como abaixar essas águas, como navegar no mar calmo, no mar tranquilo,
Só com Cristo no barco. Se Cristo estiver no barco, você vai vencer. E com a palavra em punho na mão, que é o remo, você vai embora nas águas da vida, meu jovem e minha jovem. Então transmita isso para o nosso jovem professor e professora, que com certeza você estará ajudando o nosso jovem a vencer as águas adversas da vida que vem sobre o barco de cada um deles. Diz o texto que Jesus começou a andar sobre o mar, em cima do mar, e eles temeram. O texto de Mateus, ele vai mais adiante. A gente pode usar aqui o texto de João, o texto de Mateus, o texto de Lucas, que relatam o mesmo fato. O texto de Mateus diz que Jesus aparece na 4ª vigília da noite. Que os judeus costumavam dividir a noite em vigílias. Então, das 6 às 9, a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3, a terceira vigília, das 3 às 6, a 4ª vigília. Então, Cristo só vai aparecer das 3 às 6 da manhã. Ele não aparece na primeira vigília, porque o texto diz assim, que eles entraram no mar e navegaram os 25 a 30 estádios e já começou a tempestade. Então, desde a primeira vigília, a tempestade só ia aumentando cada dia. Você sabe o que significa? Que Cristo, parece-me, eu observo que Cristo ele gosta de operar quando a coisa está desenganada. Enquanto nós temos condições de resolver pelos nossos próprios esforços, enquanto nós estivermos recorrendo ao prefeito, ao presidente, ao médico, ao pastor, ao amigo, ao irmão, ele está esperando. Agora, quando nós buscamos todos os nossos recursos, que dissemos, agora não tem mais jeito, só Cristo que pode fazer o milagre, e é só Ele mesmo. Aí Ele entra com a providência. Ele gosta de operar quando as coisas... Observe no caso de Lázaro. O teu amigo está doente, ele espera Lázaro morrer. Porque se ele vai lá e cura da doença, o milagre não seria tão grande quanto ele fazer a ressurreição de Lázaro. Porque ele espera. Aí agora, depois que Lázaro morre, é que ele fala, agora vamos que o nosso amigo dorme. Mas se dorme está bem, quer dizer, morreu. Agora é a hora do milagre extraordinário. Todos os milagres de Jesus são extraordinários. Ele gosta de fazer coisas extraordinárias. Então ele não foi na primeira vigília, que eles não estavam nem cansados. Não foi na segunda, que eles ainda tentavam. Na 4ª vigília, já amanhecendo o dia, quando eles estavam exaustos, é que Jesus aparece. Já estava perdendo o ânimo, porque o texto diz que ele diz, tenha bom ânimo. Quer dizer, eles estavam perdendo o ânimo. Então, Cristo gosta de operar, de fazer a sua obra, quando as coisas estão fora do controle humano. Aí que ele aparece com o controle divino, porque ele tem o controle. Ele é poderoso. Os céus e a terra são dele, e para ele, feitos por ele. Agora, o texto diz assim que eles pensaram que era um fantasma, não reconheceram a presença do Mestre. Às vezes, você sabia que às vezes nós não reconhecemos a presença do Mestre? Alguém disse assim, Senhor, fala comigo, e um passarinho cantou. E ele continua dizendo, Senhor, fala comigo, e alguém deu uma profecia. Senhor, fala comigo, e Cristo aparecendo. Então, às vezes nós não reconhecemos que a presença de Cristo está em nossa vida através de um louvor, através de uma mensagem, através de uma adoração. Cristo está presente. Às vezes, Cristo está tão próximo que não reconhecemos. Um antigo folheto de evangelização dizia que o homem estava caminhando com Jesus. Todos o abandonaram. E ele estava caminhando com Jesus. E quando chegou na praia, ele já entregue no sofrimento, sem condições de andar, de continuar na sua marcha, ele olha para trás e só vê 2 pegadas. Antes ele via 2. Antes ele via 2 pegadas, que era dele e a do Mestre. Agora ele olha, só vê uma, e falou, até Deus me abandonou. E alguém disse, não, eu não te abandonei. As pegadas que você está vendo não são tuas, são minhas, porque eu estou te carregando nos braços. São ilustrações para falar sobre a presença de Deus. Ilustrações para falar sobre a manifestação de Cristo em nossa vida. Então os discípulos não reconheceram Jesus. É um fantasma. Mas Cristo estava presente, chegou para dar o alívio, chegou para amenizar a tempestade, acalmar o vento, quieta-te, mar. Ele chegou para essas horas. Então, às vezes, irmãos, nós não percebemos a presença de Jesus, não reconhecemos de imediato os feitos, mas Ele está ali. Vamos buscar, identificar Jesus, que Ele está na nossa volta, nunca nos abandonou. É o que Ele diz, não vos abandonarei, nem vos deixarei órfãos. O texto de Mateus diz assim que quando os discípulos gritaram
para o mestre, o texto fala que imediatamente ele chegou. Né? Imediatamente diz, tem de bom ânimo, sou eu. No texto de João ele só fala, aproximando-se, eles temeram, para ele, sou eu, não temais. O texto de Mateus fala que imediatamente Jesus Cristo se aproximou e disse, não temais, sou eu. E atendeu ele, acalmou o vento e acalmou a tempestade. Nós gostamos dessa palavra, imediatamente, né? Agora há pouco eu disse que Jesus gosta de operar da linha, deixa as coisas acontecerem só quando nós perdemos o controle e entregamos tudo na mão dele, desesperadamente, é que ele chega para atender-nos. E agora nós gostamos também quando ele age de imediato. Clamamos e ele está ali. Buscamos e ele está com a resposta. Clamamos e ele aparece. Gostamos de imediatamente, né? Observamos que o cego de Jericó, ele disse, tem misericórdia de mim. Sim, o que queres que eu te faça? O leproso, Senhor, se tu queres, Marcos capítulo 1, o leproso, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. Ele falou, quero ser limpo. Nós gostamos do imediatismo. Queremos as coisas imediatamente, mas Jesus também opera no âmbito da espera. Ele opera no âmbito da longanimidade, porque o tempo dele é diferente do nosso. Nós queremos o agora, mas o tempo dele é a hora dele, o local dele, o momento certo é que ele opera. Então nós devemos entender também o tempo de Jesus. Ele opera no imediato, mas se ele quiser, ele para nós pode demorar, mas para ele é no tempo certo. Então Cristo não falha, não tarda, mas ele opera e chega no momento devido. Outro fator que a lição coloca é que Jesus disse, sou eu, não temais, né? O eu sou. Os 7 eu sou de João é muito bonito. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Então esses eu sou eu, expressa exatamente a divindade do mestre. Porque essa palavra eu sou no hebraico é o tetragrama, é o YHWH, que é uma palavra impronunciável. Quando Moisés perguntou, eu vou para tirar o povo, mas Faraó quer saber qual o Deus que te enviou. E como que eu vou falar o teu nome? Como que é o teu nome para que eu possa dizer isso a Faraó? E Deus falou para Moisés, fala para Faraó que eu sou. Eu sou o que sou. Então esse eu sou é YHWH, o tetragrama. Que depois inventaram algumas consoantes, colocaram Yahvé, Jeová, mas é o tetragrama. Então quando Cristo faz uso, quando ele disse para os discípulos, para os judeus, né, ele estava dando ensino e ele disse para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou não é do verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Mas esse eu sou é o tetragrama, é o YHWH. Ele estava dizendo, antes que Abraão existisse, eu, Jeová, eu, Deus. Por isso que os discípulos pegaram pedra para apedrejá-lo, porque não era o eu sou do verbo ser, eu sou, tu és, ele é, mas o eu sou do tetragrama, da divindade de Cristo. Só Deus é. Por isso que pegaram pedras para apedrejarem a Cristo. E ele prova a sua divindade. Então aqui nós temos a divindade. Os 7 eu sou de João provando exatamente isso. A divindade do mestre, o Jeová. Ele é Deus. Por isso que ele disse a Filipe, Filipe, como que tu pedes a mim para ver o Pai? Eu e o Pai somos um. Quer dizer, são um em igualdade. São um em divindade, são o mesmo. Então aqui está expresso a divindade de Deus. Por que é que o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos perguntaram. Em Mateus registra mais alguns detalhes que João não registra, é que o mestre entrou no barco com os discípulos. O vento acalmou, a tempestade parou e o barco conseguiu andar livremente. E eles começaram a dizer, quem que é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E diz o texto, começaram a adorá-lo. E os judeus só adoravam a Jeová. Então reconheceram em Jesus a divindade. Quer dizer, ele é Senhor, ele é Deus, é Jeová, é digno de adoração. E começaram a adorar Jeová expressando a divindade dele. Então são termos muito profundos aqui da divindade do mestre, que é digno de louvor e adoração. Então esta parábola, ela expressa exatamente isso para os nossos jovens. A lição do mestre, a nossa vida que não é mar de flores, mas todavia ela é uma vida boa com Deus no barco. Quando Cristo vem para o nosso barco, as tempestades ela tem de vir, mas se acalmam.
A vida do cristão é de luta e de luta, mas de vitória em vitória. Luta, luta e vitória em vitória. Esta é a batalha espiritual que travamos todos os dias. Agora, no barco da nossa vida, Cristo deve estar presente, porque Ele é o dono da vida e Ele é quem tem o controle da situação. Pode amenizar as águas, acalmar o vento e nos dar uma trajetória tranquila e espiritual, enquanto nós vamos adorando a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Ele é o nosso Deus. Meu professor e minha professora, agradeço a você pela inscrição no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Boa aula para você, professor e professora. Deus em Cristo te abençoe.